Olá, gente querida, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que está aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa e compartilhar um pouco da palavra de Deus. É um texto que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, dos versículos de 1 a versículo 8. A narrativa, ela tem por título Jesus é Senhor do Sábado. Eu vou ler e posteriormente iremos refletir um pouco sobre o que diz o texto, tá joia? Então, vamos lá. Por que aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas? Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Que texto maravilhoso, grandioso. Estamos a refletir numa sexta-feira que antecede o Shabat, o sábado. Às 18 horas de hoje, inicia-se o Shabat dos judeus e se encerra às 18 horas do sábado. O Shabat é um dia muito importante na espiritualidade judaica. Os judeus, eles tiram esse tempo para estar com Deus. Alguns de forma mais zelosa, sacrificando o seu trabalho, não fazendo absolutamente nada em prol da sua fé, em prol da sua espiritualidade. Nos tempos de Jesus, trouxe uma nova perspectiva de espiritualidade. Uma espiritualidade que não estava alicerçada no templo, uma espiritualidade que não estava alicerçada nas sinagogas, uma espiritualidade que não estava alicerçada na tradição dos anciãos, uma espiritualidade que trazia ao seu seguidor, ao seu discípulo, liberdade. Jesus, o Evangelho, ele traz liberdade à pessoa. O Evangelho, ou Jesus, ele veio para libertar, nos libertar, libertar de todo jugo, seja do jugo do pecado, seja do jugo do tradicionalismo e de tantas outras coisas. Algumas religiões, elas acabam escravizando os seus seguidores. São tantas normas, são tantos preceitos criados pelos homens e não por Deus, que acabam escravizando a pessoa e fica difícil praticar, exercer uma espiritualidade. Jesus não está realizando o seu ministério no templo. Jesus não buscou entre os religiosos da sua época seguidores. Jesus Cristo em nenhum momento vai querer saber o que eles pensam sobre a sua espiritualidade ou sobre a sua teologia. Jesus escolhe 12 homens, convida esses 12 homens a caminharem com ele e posteriormente vão se agregando mais discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, sempre ouvindo as suas mensagens, acatando as suas mensagens e procurando viver essa espiritualidade libertadora. Jesus, aqui no texto que nós acabamos de ler, Jesus está percorrendo algumas regiões e naquela região existe uma plantação de milho ou um milharal. Os seus discípulos estão com fome e o dia é sábado, então algumas coisas já não estão em acordo com a cultura judaica e até mesmo com os preceitos do Shabat. No Shabat, dentro do judaísmo, o judaísmo diz que as pessoas precisam morar perto, bem próximo da sinagoga,
para que no Shabat elas não tenham o trabalho de andar muitos quilômetros e para não pecar contra o guardar o sábado. Então era um preceito que a população morasse muito próximo de uma sinagoga para que não houvesse esse trabalho. Mas Jesus, pelo jeito, estava na contramão daquele pensamento e daquela tradição. Jesus, diz o texto, que era dia de sábado e Jesus passa pelas plantações juntamente com seus discípulos. E eles estão com fome. Isso é bastante normal. Nós, seres humanos, sentimos fome. E eles observam ali uma plantação e eles começam a se servir dos milhos, muito provavelmente para fazer um milho assado, um milho cozido. Eu acho meio difícil eles comerem o milho cru. Eu não sei se haveria essa possibilidade de ter um grão tão macio ou de dentes tão fortes que pudessem triturar o caroço do milho. Mas a verdade é que eles vão se servir daqueles milhos. Então o ato dos discípulos de Jesus colherem o milho, eles já estavam, na visão dos religiosos da sua época, eles estavam trabalhando. E se estavam trabalhando, eles estavam pecando contra Deus e pecando no sábado. Imagine como é Jesus, que é tido como um rabino, um grande entendedor da Torá, como ele agora contempla os seus discípulos colhendo milho e não os admoestam. Mas não tem problema. Os fariseus, que personifica aqui o religioso, aquela pessoa entendedora das tradições, do tradicionalismo, das doutrinas, elas estão sempre fiscalizando a vida alheia. Isso acontece também conosco em nossa espiritualidade. Sempre iremos encontrar na nossa espiritualidade, no nosso andar, fariseus de nosso tempo. Pessoas que sempre estarão prontas a apontar aonde nós estamos falhando, ou pelo menos onde nós falhamos na visão delas e não na visão do Senhor. E aí Jesus começa a dialogar com os fariseus e começa a dizer, olha, vocês estão totalmente equivocados. Jesus, no resumo, é como se Jesus, olha, a prioridade é a vida. Deus é o Deus da vida. Se eles têm fome, eles precisam se saciar. Ou vocês não leram o que dizia a Taná, né, o Antigo Testamento, quando Davi teve fome, ele e seus companheiros foram lá e se alimentaram dos pães da proposição ou dos pães do templo, um pão que era só destinado aos sacerdotes. E aí Jesus começa a desconstruir aquele tipo de tradicionalismo, de espiritualidade, que era uma espiritualidade mecânica, ela não tinha sentido, não tinha vida, ela era externa, porque era para que as outras pessoas pudessem observar e aplaudir, e Jesus começa a desconstruir. Mas acho que a ideia central do texto é fantástica, quando Jesus, no versículo 7, partindo para o final, ele diz assim, mas se vocês soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Bom, Deus, para mim, tem vários atributos, mas um dos atributos que mais amo e mais observo e mais louvo a Deus é pela misericórdia dele. O Deus que eu sirvo é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus benigno. E ele não espera de mim e de você nenhum holocausto, nenhum sacrifício. Não são pelos nossos méritos que nós atingiremos, alcançaremos a salvação. A salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz mais coisas, eu dei mais esmola, eu obedeci mais ao Senhor. A salvação, ela vem pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus. Foi Deus quem nos viu, foi Deus quem nos chamou, foi Deus que nos convenceu, foi Deus que nos chamou para perto, foi Ele que tirou as escamas que cobriam os nossos olhos, cobriam os nossos ouvidos, foi Deus que fez isso. Então Deus é Deus de misericórdia. Eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele não espera de mim, de você, e não esperava daquelas pessoas holocaustos. O que Deus espera de cada um de nós
é que nós possamos ter um coração contrito, compungido, um coração quebrantado. É isso que Deus espera de nós, que exerçamos uma espiritualidade interna, frutífera, fecunda e fervorosa. É isso que Deus espera de nós, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Na verdade, todos e todas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus, todos nós. Então, meus irmãos, guarde isso. Jesus é Senhor do sábado, Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas e Ele é o nosso Senhor. Não se aprisione a tradicionalismo humano, a doutrinas humanas criadas pelo homem. Esteja alicerçado na espiritualidade de Jesus, no Evangelho de Jesus, e vamos viver esse Evangelho. Tá joia? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma sexta-feira feliz e um final de semana super abençoado na presença de Deus. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo. Muito obrigado por mais uma participação no programa devocional Espiritualidade e Fé com o pastor Juliano. Deus abençoe.